Seja bem-vindo ao primeiro episódio da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa. Tá? Desde a composição da harmonia, a melodia, a letra, arranjo, passando por toda a direção dos músicos, gravação, edição, mixagem, masterização, tudo bem completinho mesmo. Tá? Hoje eu vou falar sobre a composição da harmonia. Explicar primeiro uma coisa importante. Existem muitas formas de compor música. Tem gente que compõe baseado num beat, por exemplo, tem gente que compõe baseado numa letra, etc. Eu geralmente componho baseado numa harmonia ou nos riffs, tá? Como eu trabalho muito com rock, a gente tem essa coisa do riff do pá, 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 tá, 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 né? Que às vezes você tem um riff que chama atenção e você compõe a música baseado nisso. Eu faço toda uma parte instrumental primeiro, para depois pensar numa melodia e depois pensar numa letra. Essa música, o que acontece? Para mim foi difícil compor essa música, porque primeiro eu tinha a ideia de fazer um AOR, né, que é o AOR, né, eles falam Album Oriented Rock, já ouvi Adult Oriented Rock, Airplay Oriented Rock, né, que é aquele rock do comecinho, rock pop do comecinho dos anos 80, final dos 70, do Foreigner, do Survivor, do Journey, Loverboy, etc. Essas bandas assim, que tinham aquele som bem pop, assim, rock com teclados e tudo mais. Eu tava pensando em fazer uma coisa assim. Compus uma música e não gostei. Eu achei que ficou muito pastiche, assim, não ficou o que eu queria. E aí eu resolvi compor de forma livre. E aí pesou a camisa, porque é uma música que eu vou ficar, sei lá quantos meses aqui trabalhando ela no meu canal do YouTube. E aí foi meio chatinho para fazer, mas eu acho que ficou uma música legal, tá? Não é uma música ótima, porque eu acho que a música ótima ela geralmente vem de constância e de repetição, tá? Para mim, eu sou muito mais de você compor 10 músicas e analisar elas legal e mostrar para as pessoas e dizer assim, pô, essa aqui vai ser o meu single, do que você compor uma música e ficar horas em cima dessa música para ela ser o seu single. Porque tem coisas que às vezes elas simplesmente fluem. Você compõe uma música assim num dia e você fala, nossa, essa aqui ficou ótima. E às vezes você trabalha pra caramba em cima e não fica ótima. Tá? Você tem uma ideia, trabalha muito e não fica ótima. A qualidade da composição não tem necessariamente a ver com o tempo que você passa fazendo ela. Algumas tem, algumas você fica meses fazendo e ficam muito boas, e algumas você faz em minutos e ficam muito boas e vice-versa, entendeu? Então eu senti um certo peso para fazer essa música, né? É importante falar assim, eu sou da opinião de que existe música boa e música ruim, não necessariamente estilo bom e estilo ruim. Tá? Porque muita gente confunde essas coisas. Muita gente fala assim, porque, por exemplo, eu não gosto de sertanejo, então o sertanejo é ruim. Não, você que não gosta. Tá? Dentro do sertanejo tem a música boa e tem a música ruim. Tem coisas que as pessoas gostam de cantar e tocar, e tem coisas que não funcionam. Tá? Então eu tento fazer música boa, que eu acho que essa é a base, esse é o fundamento para qualquer trabalho de produção. Tá? Eu acho que eu fiz uma música legal. Tá? Não é a melhor música que eu já fiz, mas é uma música legal. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, compartilhar minha tela. Aqui está a harmonia que eu fiz. Nesse projeto tem só um clique e uma guitarra, que geralmente é o que eu faço. Eu componho ou no violão ou na guitarra, apesar de eu ser baixista, eu não sinto o baixo como um instrumento de harmonia, entendeu? Eu sinto ele mais como uma coisa melódica e rítmica do que harmônica, né? Para mim, tá? Tem gente que trabalha com baixo de 6 e faz harmonias, eu não sou esse tipo de baixista. Então eu trabalho com violão ou guitarra ou piano. Tá? O piano também é um instrumento que eu me sinto mais à vontade para compor. Durante algum tempo eu fazia coisas assim, eu compunha uma música no violão, por exemplo, aí eu tirava ela no piano e eu percebia que tinha algumas coisas que ficam fáceis, tem alguns acordes que são fáceis de fazer no piano que eu não faria normalmente numa guitarra e vice-versa. Então eu ficava passando de um instrumento para o outro para aprimorar a música. Tá? Essa aqui foi feita inteirinha com essa guitarra aqui. Tá? Isso aqui é uma Jackson, uma Dink, né? Uma guitarra simples da Jackson. E ela tem a alavanca Floyd Rose, então o que acontece? Ela tem essa trava, ela está travada na afinação tradicional, tá? Então até tinha pensado a princípio em usar afinação mais grave e tal, mas eu falei, não vou compor com essa guitarra, vou usar tudo assim. E o que acontece? Primeiro para mim veio uma ideia de um acorde de Lá menor, tá? Isso bateu na minha cabeça, sabe, uma melodiazinha assim, e eu comecei a só que é um Lá, né? Lá, Mi e Dó, né? A terça tá na ponta aqui, ó. Aí bateu de baixar o baixo. Tá, fazer um Sol maior, né? Sol, Ré e Si, né? A terça na ponta também. Mas eu dei vontade de deixar com a sexta. Em vez de ter o Ré, ter o Mi. Fazer isso aqui, ó.
Aí baixou pro Ré com baixo em Fá sustenido. Então é isso aqui, ó. Já que tá baixando baixo, vamos pro Fá, né? Faz. Aí depois de ir pro Fá, bateu. Então ficou isso aqui, ó. 1, 2, 3. Entendeu? Isso aqui foi a primeira ideia que bateu pra mim. Eu falei, pô, legal, faz tempo que eu não faço uma música em Lá menor, né? E veio isso daqui. Veio a melodia primeiro na minha cabeça, assim. Sabe? Aí veio a ideia de baixar, de descer os baixos, né? De ter o. E aí eu complementei com as quintas aqui, etc. Quinta, sexta. Enfim. E aí veio isso daqui. Só que assim, a música, conforme eu vou compondo, eu já vou tendo algumas ideias de arranjo. Então, essa introdução eu queria que fosse feita em piano. Isso aqui não ia ser uma guitarra distorcida, tá? E eu coloquei qualquer som de guitarra aqui, ó. Quer ver? Eu abri um amplitude aqui. Ó, tá com Metal Lead, com um Tube Screamer aqui, só para dar uma empurradinha nele. Eu queria um som que ele tivesse drive o suficiente para se eu fizer um palm mute, ele ter definição e fosse limpo o suficiente para você entender os acordes, né? É isso, não é o som que vai ficar no final, não tem nada a ver com a produção, a composição, tá? Abri o primeiro aqui, pô, suou, saí fazendo. Então, a primeira coisa foi essa sequência de acordes. Aí depois me bateu uma ideia de fazer um riff mais pesado, e como dá vontade de ter dropado isso aqui de alguma forma, mas não tinha, eu fui pro Dó e fiz o Dó invertido. Então, em vez de eu pensar no Dó e Sol aqui, o power chord, eu joguei o Sol aqui em cima também na corda mais grave, pra ficar mais pesado. Aí eu fiz um riff assim, ó. Aqui já tá mais definidinho, quer ver? Aí a gente voltou na mesma coisa da introdução. Só que aquela introdução seria o piano, né? Basicamente um piano solo com algum detalhezinho, de repente uns pratinhos, o baixo fazendo uma frasezinha, alguma coisa assim, mas sem levada. Aí a levada vem pesada, entendeu? A bateria com pratos, etc. Tal. Uma coisa mais caótica que eu queria. E aí a gente volta para uma levada mais limpa aqui, onde seria a voz, tá? O primeiro verso começa agora. Isso seriam 4 vezes, tá? 2 delas com a dinâmica um pouco mais baixa, a segunda a gente cresceria a dinâmica de alguma forma com o arranjo, tá? E aí vai para um pré-refrão. Isso aqui, vamos dizer que sejam 4 compassos cada passagem dessa, tem 4 períodos de 4 compassos. Aí esse refrão, esse pré-refrão, ele é mais curto, quer ver? Ó? Então eu pensei, eu tô indo lá, pensei em ir pro Ré, né? Ó. Tá? É. E aí a gente volta pro refrão. Aquele riff lá do começo, tá? Então, quer dizer, pré-refrão, o pré-refrão é uma preparação pro refrão para dizer assim, ó, tem coisa chegando aí, entendeu? Então, tô no verso, preparei e tal, chegou no refrão. Esse refrão acontece 2 vezes aquele riff completo até o... Aí eu voltei para essa parte do Lá menor, do comecinho. Só que aqui a ideia era ter algum tema de guitarra, alguma coisa assim, mais pesado, tal, para depois limpar novamente e cair para a voz. Então isso aqui vai se repetir algumas vezes aqui, tá? Ó.
Então são duas passagens dessas mais pesadas com a guitarra, para depois limpar novamente e vir para a voz. Aí repete tudo, tá? O verso, pré-refrão, refrão. Só que o refrão dessa vez eu fiz duas vezes, tá? Eu fiz o dobro do tamanho que ele tinha antes, porque eu achei que dá um barato, tá? Aí a gente vai para uma parte, para um bridge, tá? As músicas atuais não tem muito esse bridge, que é um momento diferente dentro da música. Os Beatles chamavam isso de middle eight, né? Porque geralmente tinha 8 compassos, né? Essa tem mais. Mas é um momento que eu queria novamente cair a dinâmica, o piano aparecer mais e tudo mais. Então joguei uns acordes mais bonitinhos, tá? Então tem um Fá com sétima maior. Tá? Então isso aqui é um momento que cai a dinâmica. Continua a banda, batera, tudo, mas cai a dinâmica. Aí vai entrar um solo. O solo vai ter a mesma harmonia do verso, são duas vezes essa harmonia do verso do Lá menor, e a harmonia do pré-refrão, tá? Então ele vai fazer isso aqui tudo, esse período do. De novo. Agora tem mais uma parte especial. Aí eu pensei em uma coisa meio tribal. E eu joguei um acorde diminuto só para ficar chato, tá? E eu queria fazer tá, o mais grave da guitarra, mas eu senti que soou mais interessante, em vez de fazer o power chord de Mi, fazer um power chord de Lá invertido. Tá, então eu tô com. Isso aqui é um Dó, Si e Lá, tá? Mas todos invertidos. Tá? Então ficou isso aqui, ó. Ah, deixa eu correr essa parte. Aqui. E aqui eu penso em ser desdobrado, em vez de ser tum, tá, ser tum, tá, e tum, sabe? É um breakdown mesmo. Aí ele voltaria para essa parte do verso, mas só uma passagem curtinha e limpa. Então tá tudo lá em cima, os tambores, de repente limpa tudo, fica só o piano, a voz, para chamar para o refrão final, tá? Então isso aqui não vai ser distorcido assim. Aí entra o refrão final, que ele também são duas vezes, tá? Vai ter a primeira, a segunda eu pensei em ser mais poluído, de repente ter pedal duplo, ter alguma coisa para acontecer para ser mais poluído ainda, que eu quero que seja bem caótico esse refrão por algum motivo, tá? E aí depois ele cai de novo naquela coisa da introdução, do pianinho e tudo mais, ó. E isso vai acontecer duas vezes. Tá? Então é meio assim que eu penso. Eu sei que é meio difícil de captar porque as ideias estão aqui na minha cabeça, mas eu tentei exemplificar o que eu estou pensando em termos de arranjo nisso. É, uma coisa, né? Eu tenho cursos de produção musical muito legais, estão no meu site, pauloenhaia.com.br. Se você está gravando sua música em casa, está aprendendo a gravar sua música em casa, já está gravando e não tem bons resultados, dá uma olhada aqui embaixo, tá? Tem um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música, que ele foi feito para você, tá? E voltando aqui, por que eu componho dessa forma? Porque eu acho que antes de eu ter um arranjo, eu tenho que ter uma boa canção.
tá? Canção é a música cantada. Então eu tenho que ter uma harmonia que eu goste, uma estrutura que eu goste, aí eu faço uma melodia em cima, tá? A melodia é a parte cantada, eu penso lá lá lá, essas coisas assim, o que vai ser cantado, e aí depois eu encaixo uma letra nessa melodia. E aí eu sei se eu tenho alguma coisa que é legal ou se não é. Entendeu? Se ela tá catchy, se ela tá chamando a atenção ou se não tá, sabe? E aí a partir daí eu posso pensar em fazer um arranjo. Eu prefiro de repente fazer 30 músicas nessa estrutura, entendeu? Fazer uma coisa muito simples, de repente fazer uma voz guia com uma letra e tal, para depois fazer arranjo das músicas que eu achar que são boas, do que eu começar a fazer o arranjo dessa música e perder um tempão e depois ela ficar ruim. Porque a melodia não tá boa, a harmonia não chamou atenção, a estrutura não chamou atenção, a letra não chamou atenção, entendeu? Então, para mim, essa parte é primordial. Eu tenho mais um canal aqui com a melodia, mais um canal com a voz guia com letra direitinho. Aí eu já sei se a música vale a pena eu continuar com ela ou não, tá? E uma coisa assim, essa estrutura que eu fiz, ela não está escrita na pedra, entendeu? Não é uma coisa que assim, vai ter que ser exatamente isso aqui, não vai ter mudança e etc. Não. Conforme eu for fazendo melodia, letra, eu vou sentindo, pô, aqui podia dobrar essa parte podia não ter, podia ter uma parte diferente, eu vou alterando, tá? Nesse caso eu não alterei muita coisa, mas às vezes eu faço isso, tá? Então hoje falando da composição da harmonia, que é como eu componho, e é como eu compus essa música que vocês vão acompanhar ao longo desses próximos meses aqui no canal, tá? Então semana que vem eu vou falar sobre a melodia, que é uma parte essencial da música, importantíssima e que é muito difícil explicar de onde vem a melodia. Mas eu vou tentar, tá bom? A gente se vê semana que vem. Valeu!